Livro de João, capítulo de número 16, a palavra do Senhor diz para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos dito. Não vos dito desde o princípio, porque eu estava convosco. Querido, João capítulo de número 16. João capítulo de número 16. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, pois, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos tenho anunciado. Tudo quanto o meu Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Querido, nós entendemos que Jesus falava com os discípulos e falava a missão do Espírito Santo. Quando assim ele fosse elevado aos céus, ele disse: é necessário que eu vá, para que o Consolador, ele venha estar conosco, ele venha estar com vocês. Se eu não for, o Consolador não vem. E nós entendemos a missão do Espírito Santo na nossa vida e na vida daqueles que permitem com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Querido, é necessário que nós venha permitir que o Espírito Santo, ele entre e ele faça morada no nosso coração. É necessário que nós permita que ele venha nos convencer do nosso pecado. Eu acho lindo as coisas de Deus, porque as coisas do nosso Deus são coisas delicadas, né? São coisas minuciosas. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contenda. Ele não habita, o Espírito Santo não habita em templo sujo, templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo não habita em coração angustiado, coração rancoroso, coração magoado, coração que não consegue liberar perdão, coração que não consegue, querido, permitir que a presença de Deus venha mudar a sua vida. Coração duro, coração que bate o pé, pessoas que batem o pé e dizem: eu não faço, eu não vou, eu não libero e eu não quero saber. Não, Jesus não compactua com esse tipo de coisa. O Espírito Santo, querido, ele é sensível. Ele é sensível. A Bíblia diz, no livro de Salmo, que um coração aquebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. O coração tem que ser aquebrantado e o coração tem que estar contrito.
O coração tem que estar disponível. Tem que chorar mesmo, se for necessário. Tem que se arrepender mesmo dos pecados. Ah, se Deus tocar no meu coração, não. Nós, como seres humanos, é que sentimos a necessidade da presença de Deus. Eu costumo citar isso nas nossas lives. Você lembra do filho pródigo? Ele sentiu a necessidade de voltar para a casa do pai. Ele entendeu que o melhor lugar de estar era na casa do pai. Nós precisamos sentir essa necessidade, quebrar esse orgulho, quebrar essa barreira. Não, missionário, eu não posso me rebaixar. Eu não posso me rebaixar fulano. Eu não posso me rebaixar fulano. Com o que vão pensar de mim? Querido, Pedro, diante do sinédrio, ele disse: mais importa agradar a Deus do que ao homem. Porque o final não é aqui. O final da nossa história, ela não se resume aqui na terra. Vai chegar o dia que nós vamos estar frente a frente com o nosso Deus. Você vai estar frente a frente com Jesus. E o que me preocupa nos meus dias, na minha vida, na nossa vida, é que hoje eu tenho a condição de me justificar para você. Você tem a condição de se justificar para mim. Você pode dizer: missionária, a senhora não sabe a dor que eu carrego. A senhora não sabe a tristeza que eu carrego, a decepção que eu vivi, o que fulano fez comigo. Olha, isso não tem perdão. E eu posso até concordar com você. Só que diante do Senhor não tem justificativo. O Senhor não vai compactuar com o teu sentimento. O Senhor não vai compactuar, querido, com esse rancor e com esse ódio e com essa raiva e com essa falta de perdão que você não consegue liberar no teu coração. Deus, Ele é santo. E um dos principais atributos do nosso Deus se chama o perdão. O principal motivo de Jesus vir, morrer naquela cruz, foi para que nos desse o perdão. Para que hoje nós fôssemos perdoados. Para que hoje você fosse livre da culpa do seu pecado. O perdão foi dado para você quando Jesus subiu, quando Ele não desistiu da cruz, quando Ele não desistiu do caminho do Gólgota, quando Ele resistiu aos pregos, às furadas, às chicotadas, ali foi lhe dado o perdão. E a maior evidência da vida de um verdadeiro cristão se chama o perdão. Liberar o perdão. Deixar Jesus curar o teu coração. Feridas da alma, querido, se tornam feridas no corpo físico. Ansiedades, depressões, tudo isso tem uma causa. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso carrega um peso. E a gente precisa identificar isso. Quando você vai para uma consulta com um psicólogo ou um terapeuta, a primeira coisa que ele vai te perguntar: o que está acontecendo? E a gente conta as nossas reações mediante a algo que está dentro do nosso coração. E a maior parte desses problemas se chama dores guardadas, sofrimento guardado no coração. Pessoas que carregam pesos terríveis, que não conseguem se libertar, não conseguem deixar para lá aquilo que tem feito mal a si mesmo. Eu já conheci pessoas que dizem assim: missionária, eu não vou para a igreja porque eu não perdoo fulano. E eu sei que se eu for para a igreja eu tenho que perdoar e eu não consigo perdoar. Aí fica difícil. Porque o Espírito Santo, ele nos convence e nos impulsiona
ao perdão. O maior atributo de um cristão se chama saber perdoar. Jesus, querido, ele deixou esse exemplo para nós. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele é o teu consolador. A palavra do Senhor diz: olha, não entristeça ele. Não entristeça o Espírito Santo, porque vocês estão selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te ensinar. Jesus, ele disse: olha, eu vou enviar Ele porque Ele vai conduzir vocês, Ele vai ensinar a vocês. É um alerta para nós, para que nós venhamos viver em santidade, para que nós venhamos evitar o pecado que destrói, querido, a nossa vida, que destrói a igreja, que destrói o caráter do cristão. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar para que nós não venhamos fazer esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele é aquele que fica dentro do nosso coração dizendo assim: olha, por aqui você não pode ir, isso daqui você não pode fazer. É por isso que toda oração, todo dia de manhã nós estamos aqui orando, e tem algo que eu digo todo dia, quem me acompanha aqui todo dia sabe, eu digo assim: Senhor, nos ensina a ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para nós não tomar decisões erradas, querido, para nós não ir por caminhos errados. Ele vos conduzirá, Jesus disse. Nós precisamos disso. O Espírito Santo, ele é aquele que está conosco, habita dentro do crente, que é selado para o dia da redenção. E Jesus, e a palavra do Senhor vai dar o conselho: olha, não entristeça ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, no verso número 30, ele diz: não entristeça ele não, não despreze ele não. Ele é aquele que, quando acontece alguma coisa, ele chega dentro do teu coração e diz: olha, perdoa. E a gente bate o pé, né? E se tivesse assim uma coisa para a gente morder, a gente mordia e a gente gritava, mas o Espírito Santo está falando dentro do nosso coração e diz assim: perdoa. Achando, e perdoa para que você venha manter a tua comunhão com Deus. Aquela voz amável, aquela voz sensível que fala dentro do teu coração: olha, por aí você não pode ir. Aquela vontade que a gente tem de ir lá e falar umas verdades, e o Espírito Santo brada dentro do nosso coração e diz: você é crente. Aleluia. Você é crente, você é diferente. Olha, você não pode guardar a amargura do teu coração, não. O Espírito Santo brada dentro do nosso coração: olha, aqui não é lugar para você. Esse povo não faz parte do povo de Deus. Quem nunca ouviu essa voz bradando no seu coração? Quem nunca sentiu essa sensação que você está no lugar errado, ali não é lugar para você? É o Espírito Santo falando dentro do teu coração. Aquele monte de gente conversando palavras, conversas desagradáveis, que não agrada a Deus, que não tem nada de Deus. O Espírito Santo vem de mansinho dentro do nosso coração e diz: olha, sai daqui. Esse povo não tem temor a Deus. E você é diferente.
A presença do Espírito Santo, querido, ela nos impulsiona a ter uma vida diferente. A presença do Espírito Santo nos ensina a ser bondoso, a ser compassivo, paciente. Nos ensina a querer ser como Jesus era. Aí sabe aquelas frases e piadas, sei lá o quê, que as pessoas gostam de falar? Depois que virou crente só quer ser santo. Exatamente. O Espírito Santo nos impulsiona a ser santo. Por quê, missionária? Porque a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Depois que você virou crente, você não anda na minha casa, você não vai na minha festa, né? Eu faço as minhas comemorações, chamo você, você não vai. Só quer ser melhor do que os outros. Só quer ser santo. Justamente. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a ser santo. Oh, meu Deus, que coisa linda. Nós estamos essa manhã aprendendo com o Espírito Santo. Nos impulsiona a fugir, querido, das aparências do mal, né? E isso, independente de quem nos veja, o Espírito Santo nos faz entender que o olhar de Deus está sobre a nossa vida. Não, eu não vou porque o pastor não pode me velar, né? Eu não vou porque a dirigente não pode me velar. Não, você diz assim, eu não vou porque Deus está me vendo. Eu não vou porque ali não é o meu lugar. Eu não vou porque ali não cabe mais a mim. E alguém chama e diz, olha, não fica chateado não. Mas é porque lá vai ter coisas assim que eu já não faço mais parte. Mas não é obrigado você beber, mas eu não me sinto bem. Não é obrigado você dançar e tá aquele batidão e aquela coisa e tal. E aí a gente fica assim, aquele peixinho fora d'água, irmão. Não cabe mais nós. E não é porque é nós não. É porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E o Espírito Santo, ele nos eleva para aquilo que é santo, para aquilo que é de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente vai para um lugar inocentemente, muitas das vezes, e você chega na porta e você sente, não entra, né? Tá ali um monte de conhecido, às vezes família, mas o Espírito Santo brada no nosso coração e diz, não entra, volta daí. Por obediência a gente volta, fugindo da aparência do mal. Querido, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, o Espírito Santo, ele nos leva para a obediência a Deus. E essa obediência, eu lhe digo com toda sinceridade, ela vai gerar frutos. Ela vai ter recompensa. Isso não é troca, isso é recompensa. Deus não troca nada com ninguém. O Senhor quer fazer de mim, quer fazer de você alguém santo, alguém diferente. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela consegue trazer ao ambiente que você está paz e calma. Você já viu alguém dizer assim, poxa, quando fulano chega parece que entra uma paz dentro de casa, né? Quando fulano chega, olha, o ambiente chega, muda. Pensa numa pessoa tranquila, calmo, né? Tudo ele sabe resolver, tudo ela consegue resolver na calma. Isso é nosso? Não, irmão. Isso é dom de Deus, isso é graça. Isso é Espírito Santo. O irmão Josiel, cadê a irmã Leide? A irmã Leide sumiu de mim. Isso é a graça, isso é o presente de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida.
Não é mérito nosso. Isso é muito bom. Eu quero contar para você um exemplo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu comecei a fazer um curso de enfermagem, e eu falo isso para a glória de Deus. Depois que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a fazer um curso de enfermagem na nossa cidade, e quando foi um dia de aula, eu levantei e eu queria ir no banheiro, né? E eu cheguei para a professora, ela estava de costa, e eu cheguei, toquei no ombro dela e disse assim: professora, eu posso ir no banheiro? Quando eu toquei no ombro dela, irmãos, ela se virou para mim, né? Ela falou: pode ir, fica à vontade. Eu fui. Quando foi no encerramento da participação dela nas aulas, as matérias dela já tinham acabado. A gente fez para ela um bolo, uma comemoração, né? E ela foi falar de cada aluno, do que achava de cada aluno, né? E quando chegou na minha vez, eu fiquei espantada. Ao mesmo tempo, glorifiquei ao Senhor. Ela disse: Gedália, você lembra um dia que eu estava aqui e você tocou no meu ombro e você pediu para ir no banheiro? Eu falei: lembro, professora. Realmente eu lembrava. Ela disse: quando você tocou no meu ombro, aquela mão não era normal. E todo mundo parou na sala e ficou observando, olhou para mim. Aleluia. Olhou para mim. Ela disse: não era normal aquela mão. Quando você tocou no meu ombro, eu tive que me virar, porque foi um automático. Quando você tocou no meu ombro, eu senti uma paz dentro do meu coração. E tinha uma colega minha que estava do meu lado, que eu conheço ela há muitos anos. Ela disse: professora, ela é crente. Ela disse: ah, então está explicado. Ela disse: ela é crente. Há muitos anos que ela é crente. Ela disse: você é crente, Gedália? Eu digo: graças a Deus. Graças a Deus. Ela disse: então está explicado. Ela disse: foi uma paz que eu nunca senti uma paz daquela. Querido, a presença do Espírito Santo faz isso na nossa vida. O ambiente que você chega, o ambiente que você ocupa, ele é mudado e é transformado. Até as conversas é mudada. Aquela coisa que a gente chega, né? Opa, parou a conversa porque o irmão chegou. A irmã chegou, né? As pessoas sentem aquele peso de respeito. Eu não sei se já aconteceu com você e alguém chega e diz assim: não, respeita, porque a irmã é crente. O irmão é crente, a gente não pode ficar com essas conversas, falando essas bobeiras, perto do irmão, da irmã, né? É por causa de você? Não, é o Espírito Santo que está na tua vida. Não deixe apagar essa chama. Não deixe, querido, que o mundo, as coisas deste mundo que são passageiras, apague essa chama que está dentro de você. Ofusque essa presença tão maravilhosa que está dentro de você, que Jesus deu para você gratuitamente. Você não paga nada por ela, mas aonde você chega, você é diferente. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui temos algo para falar de Deus, né? Tem algo para falar de Deus. Se não temos, querido, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque todo dia Jesus nos dá a oportunidade de nós rever, refazer os nossos caminhos, refazer as nossas atitudes, vermos exatamente aonde nós estamos errando, aonde é que nós precisamos consertar. Ele nos dá essa oportunidade. Pare um pouco, né? Pense.
Olha, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é acessível. Ele não divide você. Não divide. Não tem como você estar na igreja e estar no mundo ao mesmo tempo. Não tem como você querer fazer a vontade de Deus e querer fazer a vontade do mundo ao mesmo tempo, querido. Não funciona. Não tem como. O final de semana é crente e a semana inteira não é. Não tem como o Espírito Santo compactuar com essas coisas. Não vai concordar com você. Missionária, mas eu não consigo. Aí ficou difícil. E eu provo para você que o ser humano, ele é composto por habilidades humanas. Como assim, missionária? Esses dias eu estava brincando com minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? E a gente estava falando no assunto, eu digo que a gente nasceu sem saber fazer nada. E hoje a gente sabe falar, a gente sabe andar, né? A gente pensa. Eu digo, tu acredita, Jamile, que a gente se equilibra em cima de duas pernas? Ela começou a rir, né? Eu digo, a gente se equilibra em cima de duas pernas e não cai. São coisas que a gente aprende com o decorrer do dia, com o decorrer do tempo, né? A gente aprende a fazer as coisas sozinho. Irmão, não tem nada que a gente diga assim, missionária, eu não consigo. Eu não consigo, consegue. É só a gente querer. O problema é que nós não queremos perder. O problema é que a gente não quer retornar atrás, a gente não quer rever as nossas atitudes. A gente não quer dizer assim, não quer que as pessoas notem que a gente desistiu daquilo dali para começar de novo. Por quê? Por causa do ego humano que tem dentro de nós. O orgulho do ser humano, querido, tem levado muitas pessoas ao fracasso. O começar de novo, poucas pessoas estão aptas a isso. Parou no meio do caminho, já conheceu aquela pessoa que disse assim, eu comecei a estudar, mas parei. E hoje, não, hoje é tarde demais. Hoje eu já estou com 30 anos, 40 anos, né? Não quer voltar atrás. Apesar da facilidade do ensino, mas não quer voltar. Por quê? Porque às vezes tem vergonha, né? Não, eu estou muito velho. Ah, meu tempo já passou. E com isso deixa de executar sonhos. Às vezes tem um sonho de fazer uma faculdade, tem um sonho de se formar em alguma coisa, mas por causa da vergonha não quer voltar atrás. Eu ensino a minha filha todo dia e eu quero passar isso para você. Nós precisamos ter identidade própria. Que é isso, missionária? Seja você. Seja você. Aprenda a dizer não quando for necessário, aquilo que vai maltratar e vai machucar você. Aprenda a dizer não. Não vou, não quero, isso daí não serve para mim. Aprenda a falar não. Aprenda a estar em ambiente, querido, que vai fazer bem para você, que vai trazer crescimento para a tua vida espiritual, principalmente. A tua vida espiritual. Quando tu vê que tu está morrendo espiritualmente, quando tu vê que o ambiente não está contribuindo com você, não tenha medo de sair. Missionário, o que é que eu vou fazer? Missionária, para onde é que eu vou? Jesus se responsabiliza. Querido, não tenha medo de agradar a Deus. Não tenha medo de perder por causa do reino de Deus. Quem perde aqui nessa terra ganha muito mais no céu. Nós vivemos em uma geração assim, medrosa, que tem medo de tomar decisões, tem medo de tomar atitude, e com isso nós estamos convivendo com um povo doente. Um povo doente, irmãos. Um povo que não consegue se levantar.
O povo que não consegue conquistar os sonhos, não consegue chegar onde quer. Por quê? Porque amofinou ali, ficou ali, sabe? Aprendeu a conviver com o sofrimento. Aprendeu a conviver. Isso aqui não é coach não, viu? Pelo amor de Deus, a missionária está agora pregando coach. Não é isso não. Isso se chama, eu estou indicando para você, falando para você atitudes humanas que a gente pode tomar. E que vai trazer bem para a minha vida, tanto secular, como para a minha vida espiritual. Entendeu? Crescimento dos dois lados. A renúncia, ela faz parte da nossa vida espiritual. Nós não precisamos renunciar ao pecado? Sim. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus? Sim. Isso conta com o ambiente que nós estamos. Isso conta com o ambiente que nós estamos. Se é favorável ou não. O problema é só esse, irmãos. É que nós não sabemos dizer que não queremos. Não vamos. Não vou. Ah, eu não posso magoar. Que conversa. Você não quer magoar, porém, você está trazendo transtorno para a tua vida. Alegra o coração de alguém e entristece o teu. Magoa o teu. Causa dor no teu coração, sofrimento. A identidade própria, querido, faz a gente gostar da gente. Goste de você. Viu? Goste de você. Às vezes, o nosso não pode trazer mágoa para alguém. Pode deixar alguém entristecido. E eu não posso fazer isso, missionária. Eu aprendi, na minha caminhada, a fazer isso. Sabe por quê? Porque eu agradava as pessoas. Só que a mim eu não conseguia agradar. A mim, eu via que a cada dia que passava, eu estava regredindo. Enquanto fazia a felicidade de alguém. Porque tem pessoas, querido, que não se enganem não, viu? Por isso que nós temos que ter a direção e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tem pessoas que aparentemente parecem querer o nosso bem, viu? Cuidado. Mas na realidade ele quer se favorecer, ou ela quer se favorecer em cima dos teus atributos, das tuas qualidades, porque você é cristão, porque você teme a Deus, porque você é bonzinho, é boazinha, né? Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser manso, mas a gente também tem que ser prudente, como uma serpente, viu? Atento, olho aberto, cuidado, ninguém me engana, né? Ninguém me engana. Se levante mesmo. Fale mesmo. O Senhor te concede ousadia e poder para isso. O Espírito Santo, que está em mim e que está em você, Ele te encoraja para isso. Ele te dá graça para isso. Para você ser crente, mas não seja um crente frouxo, seja um crente valente, corajoso, seja uma mulher de Deus corajosa, valente na guerra, na batalha. Quando for necessário você dizer não, você diga não. Quando for necessário avançar, nós vamos avançar para a glória de Deus. Tenha identidade própria. Missionária está todo mundo fazendo. Aquele ditado que a mãe da gente dizia para nós, mas você não é todo mundo. Vão me chamar de besta. Não tem problema, irmãos. Quantas vezes eu não ouvi isso? E ouço até hoje. Estou nem aí. Não me importo, irmão. Eu aprendi a priorizar. E a gente tem que aprender a priorizar, viu? Mulheres, homens de Deus. Sabe o que você tem que priorizar? Primeiramente, a tua vida espiritual. A tua vida com Deus. O teu relacionamento com Deus. E depois, missionária, a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu casamento,
Aí sim, depois vem os outros, né? Primeiro nós, a nossa casa é espiritual. Precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, tu precisa orar, tu precisa jejuar, tu precisa ler a palavra, tu precisa se revestir. E depois, aí nós vamos para a nossa casa, para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso casamento, orar pelo nosso esposo. Aí depois vem quem está lá fora. É assim. Não é se matar por os outros, não, irmãos. Eu vejo todo dia pessoas que pedem oração por fulano, por fulano, por fulano. Eu digo, meu Deus, esse povo não se lembra deles, não. Poucos são os que dizem assim, ore pela minha vida espiritual. É se dedicando a orar por não sei quem, por fulano, por cicrano. Cuide de você, você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo, você precisa ser cuidada, cuidado. Não pode deixar a tua alma adoecer, a tua alma ficar triste, dolorida, não pode. Não pode, você precisa estar bem para poder você cuidar de outras pessoas. Você precisa estar bem. Como é que um doente cuida de outro, irmãos? A Bíblia diz como é que um cego guia outro cego. Ambos, os dois, vão cair dentro do buraco. Né? A Bíblia diz isso. Homens, mulheres principalmente, que deixam de se cuidar, irmãos. Deixa de cuidar da sua vida. Por causa, muitas das vezes, do marido, né? Por causa do filho, do parente, sei lá. A mulher não se cuida mais. A mulher não consegue mais orar. A mulher não consegue mais ler a Bíblia. A mulher não fica mais em paz dentro de casa. O marido sai para trabalhar, a mulher não consegue fazer nada. É ligando 24 horas para o homem. Ah, missionária, porque eu sinto que fulano está me traindo. Não, já vi gente assim. Aí não consegue nem pentear o cabelo, irmão, quando você acorda. Esquece dela. Esquece, querido, a salvação é individual. Cuida da tua casa espiritual. Cuida. E eu vou, ainda tem gente que usa de chantagem, viu? E eu vou entregar minha família para Satanás. Eu vou entregar meu marido. Não. Não. Mas a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Né? A gente precisa ser uma mulher equilibrada. Provérbios ensina a nós isso. Uma mulher sábia, equilibrada. Deixa de desespero. Viu? Deixa de agonia, porque não resolve. Às vezes aborrece o homem. Aí o homem fica com raiva. Aí começa a falar coisa que não deve por causa da nossa falta de vigilância. A palavra do Senhor diz que a mulher que quando ela é sábia, quando ela é crente de verdade, ela ganha no silêncio. Não é badalando, não é gritando, não é falando. Não, é no silêncio. Aprenda com Jesus. Aprenda com a palavra. Viu? Seja diferente. Ontem eu estive no culto de missões. Graças a Deus que eu não preguei. Eu fui só louvar. Graças a Deus, né? Já estive pregando nessa igreja uma vez. Quando o pastor veio buscar nós, a primeira coisa que eu disse, pastor, pelo amor de Deus, não me bota para pregar. Eu quero ouvir. Eu preciso ouvir hoje da parte de Deus, né? E pela misericórdia do Senhor, Ele não me botou para pregar. Eu fui só ouvir. Era culto de missões. E eu entendo, querido, que o primeiro campo missionário é a nossa casa. O primeiro campo missionário é a tua casa. A tua família. Os teus filhos. É o primeiro campo missionário.
São as primeiras almas que você vai ganhar para Jesus. Ah, missionária, mas o meu filho, eu sou crente, o meu filho nasceu num berço evangélico, não sei de onde o povo tirou isso. No berço evangélico, está sendo criado na igreja, mas ele é uma alma. Quem vai ganhar ele para Jesus é você. Não significa dizer que nós estamos criando nossos filhos dentro da igreja, que ele vai permanecer na igreja. Não significa, é um processo que eu e você estamos trabalhando. Ore por ele, viu? Eu já assustei muito minha filha de madrugada orando na cabeça dela. Eita, mãe, eu tive foi medo. Eu digo, fica quieta, que eu estou orando por tu, né? Lê Bíblia, ensina. De vez em quando eu pego a minha aqui, às vezes eu estou estudando, pega ali a Bíblia, abra aí em tal canto aí. Ah, mãe, de novo, abra aí, leia de tal versículo a tal versículo, né? Faça alguma coisa. É o primeiro campo missionário. Não adianta a gente ganhar o vizinho, ganhar um amigo e a nossa casa se perder, irmão, por causa de negligência nossa, né? Porque nós deixamos de anunciar dentro da nossa casa. Missionária, nenhum quer ouvir. Testemunhe com a sua vida. Fale de Jesus com a sua vida, com o seu comportamento. Você sabe, e se não sabe, aprenda agora. Na hora da luta, da tribulação, da agonia, dentro da tua casa, que eu sei que tem, que em todo canto tem. Tem problema? Alguém está observando você. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E tudo isso, querido, a presença do Espírito Santo na nossa vida, faz com que nós tenhamos atitudes diferentes. Se você discorda de mim, você diz, missionária, a senhora está toda errada. A presença do Espírito Santo faz com que nós tenhamos atitude diferente. Está todo mundo gritando, todo mundo preocupado, todo mundo ansioso. E nós lá na Bíblia, que a Bíblia diz assim, não ande ansioso por coisa alguma. Não se preocupe com o dia de amanhã. Antes lançai todas as vossas ansiedades diante do vosso Pai, porque Ele tem cuidado de vós. Você conhece a verdade. Você sabe o que é que Jesus diz a respeito de tudo isso. A Bíblia diz, alguém chega e diz, o que é que nós vamos comer amanhã? O que é que nós vamos vestir? Está tudo, está fora do lugar, não tem o que comer, não tem. Aí você usa a palavra. A Bíblia diz que nós não andamos ansiosos por o que nós vamos comer amanhã, nem vestir amanhã. É difícil, missionária, mas quem tem o Espírito Santo sabe que isso é verdade. Quem tem o Espírito Santo consegue dizer. Às vezes a gente diz até tendo medo, né? A gente diz até assim meio tremendo. Mas é o Espírito Santo que impulsiona nós e coloca em nós essa convicção de que o dia de amanhã o Senhor proverá. Abraão tinha o Espírito Santo. Porque quando ele vai para o monte, para levar Isaac ao sacrifício, ele sobe com Isaac e os seus moços. E ele chega para os moços e diz, fica aqui, enquanto eu e o menino vamos adorar. Depois nós retornaremos a vós. Abraão foi fazer o que lá, irmãos? Levar Isaac para sacrificar. Mas a palavra de fé de Abraão, ele disse, fica aqui. Depois eu e o menino retornaremos. Ele disse, eu não vou voltar só. Eu vou trazer o menino de volta. Amando que a sébria. Aleluia. Eu vou trazer o menino de volta. E o que é isso, missionária? Atitude de fé. Atitude de fé, irmã Tatiana. Atitude de fé. É isso. A Bíblia diz que aqueles homens da Bíblia Sagrada, eles eram sujeitos às mesmas paixões, os mesmos erros que eu e você temos. Errava também. Mentia. Abraão mentiu. Isaac mentiu.
Jacó mentiu. Patriarcas, pais da fé, mentiram. Moisés mentiu. Né? Mentiu, irmãos. Todo mundo já mentiu. Porém, alcançaram a benevolência de Deus. Por quê? Porque tentavam manter a sua vida em retidão com Deus. Eu e você também vamos alcançar a benevolência do Senhor. Tenha fé. O Espírito Santo te impulsiona a ter fé. Demonstre nas tuas atitudes a tua fé. Tiago, ele disse: me mostra a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras através da minha fé. Abraão mostrou através das obras o tamanho da fé que ele tinha no Senhor. Isso é o Espírito Santo que faz. O irmão Wesley está aqui, graças a Deus. Não tô sem moderador hoje, ou coisa boa. E o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida. Como eu falei anteriormente, dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, o Espírito Santo te faz ficar tranquilo, descansar no Senhor. É o mundo se acabando, irmão, e nós dizendo: Deus proverá. Deus sabe o que vai fazer, né? E você não está preocupada? Tô. Mas a Bíblia diz que nós temos que descansar. As tuas atitudes mostram verdadeiramente aquilo que está dentro de você. E eu falo para você e repito: tem gente te observando. Missionária, só eu sou crente na minha casa. Oh, meu Deus. Pois é você mesmo. Foi você que Deus escolheu para ser a diferença. Foi você que Deus escolheu para fazer a diferença. Quando acontece alguma coisa, alguém já lembra logo de você. Fulano é crente, né? Vamos ver o que é que ela vai dizer. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Vai lá, liga para você, né? Aí o Espírito Santo que está em você já acende o alerta. Diz: cuidado no que tu vai dizer, viu? Cuidado com o que você vai dizer. A gente para, respira e traz uma palavra de Deus. Por quê? Porque você tem Deus. Você tem Deus. Não precisa gritar, não precisa falar, não precisa se estressar. Ainda não estresse trazer um versículo da Bíblia, não. Viu? O Espírito Santo nos ensina, querido, a ser calmos, pacientes, longânimos, ter temperança, domínio próprio, frutos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem tudo isso, irmãos. Aí onde Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Só isso. A gente não precisa ir muito longe para saber quem é de Deus e quem não é, não, irmãos. Viu? O Espírito Santo não compactua com o erro. Não compactua com a vaidade. Não compactua com a mentira, com o engano. Viu? Com a fofoca. Aquele negócio de rancor, não compactua. Quem tem o Espírito Santo tem liberdade de Deus. Quem tem o Espírito Santo ama. Quem tem o Espírito Santo abençoa. Quem tem o Espírito Santo perdoa. Quem tem o Espírito Santo tem mansidão. Missionário, às vezes é difícil, mas o Espírito Santo faz você travar ali naquele canto, engolir, contar até 10 e às vezes até ficar calado, para não responder uma coisa assim à altura, né? O Espírito Santo olha para nós e diz: respondo não. Porque ele também sabe que você é sanguíneo. Que você, né, se deixar ressuscitar o Pedro que morava dentro do nosso coração, irmão, o negócio fica estreito.
a gente aprende, viu? A gente aprende a responder na hora certa, né? Falar na hora certa. O Senhor, Ele nos ensina. Tem situação, irmão, que não se resolve na hora. Tem a hora certa, tem um momento. Não precisa a gente sair de casa e ir lá e querer saber. Não, não, fica quieto. Deus dá a oportunidade de se resolver tudo. Deus dá a oportunidade. A Bíblia diz que tudo tem um tempo. E a gente tem que esperar chegar o tempo. Frutos do Espírito, irmão, a paciência. Viu? O domínio. Quando for preciso você ir, Deus vai dizer para você ir. Vai direcionar você a ir. Mas quando for preciso ficar, santo, santa de Deus, fique. Se for preciso falar, fala. Mas se for preciso calar, fique calado. Isso não é sinal de fraqueza. Alguém pode dizer, fulano não respondeu porque é fraco. Fulano não falou porque está errado. Não. Não é sinal de fraqueza. É sinal de domínio. Porque você sabe que se você falar, você não vai querer só falar. Né? E a gente fica ali, Jesus me segura. Jesus me ensina a ter domínio. Porque se eu sair de mim aqui, né? Domínio, irmãos. Faz parte do cristão. Deus faz isso na nossa vida. Aí Jesus diz, é necessário que eu vá, para que o Consolador ele venha. Para que o Consolador ele trabalhe dentro do coração de vocês. Por enquanto vocês estão ouvindo a minha voz. Eu estou aqui com vocês, mas a presença do Espírito Santo é uma presença diferente. Ela vai trabalhar de dentro para fora. De dentro para fora. Irmão Wesley está alertando nós com joinha, irmãos. Nos ajude por gentileza, tá bom? Você que entrou e esqueceu de deixar o seu joinha, volta lá e deixa, viu? Jesus, ele nos alertou a isso. Fruto vem de dentro. Não é verdade? A árvore que gera frutos. O fruto ele é gerado de dentro para fora. Estou certo? De dentro para fora. Jesus disse que o Espírito Santo ele moraria dentro do nosso coração. Né? Dentro do nosso coração. Quem tem o Espírito Santo tem frutos. Se o que mora dentro do teu coração é o Espírito Santo, então vai ter frutos, vai ter novas atitudes. A Bíblia diz que ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Convencer o homem do erro. Daquilo que estamos fazendo de errado, daquilo que precisamos mudar. O Espírito Santo nos convence. E se não tem mudança, missionária? Não tem Espírito Santo. Ele é sensível. Missionária, nós somos seres humanos. Somos pecadores, concordo com você. Estamos fadados ao erro, concordo com você. Mas o que chamava a atenção de Deus em Davi se chamava o arrependimento, o desejo de fazer diferente, o desejo de não se conformar com aquela situação que ele estava vivendo. Mas ele entendia que ele precisava voltar, que ele precisava fazer diferente. E nós não podemos ser diferente de Davi. Aí Jesus diz, aí Deus fala, olha, o coração quebrantado e contrito não existirá, ó Deus. Justamente isso. O reconhecimento. O Espírito Santo, ele faz nós reconhecer que estamos errados. Olha, você agiu errado.
da forma que você fez, não foi o certo. Você precisa voltar. Ele não vai pegar no nosso braço, querido, para a gente retornar e mudar nossa atitude, não. É nós que temos que tomar essa atitude. É eu e você que temos que tomar. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele nos impulsiona. O Espírito Santo, ele diz, olha, volta lá e pede perdão. Ah, mas eu não volto não. Né? Bate o pé e diz, não vou. Foi ele que falou de mim. Foi ela que falou de mim. Né? Foi ela que me defamou. Aconteceu isso e aquilo. Levantou um falso contra a minha vida. Ela que veio me pedir perdão. E o Espírito Santo falando com você, dizendo, volta lá e pede perdão. Quebra essa barreira. O Espírito Santo faz a gente se lembrar da palavra do Senhor quando diz, olha, quando o teu irmão te ofender, quando o teu irmão fazer alguma coisa contra você, você vai lá e pede perdão para ele. Não, mas é o contrário. Ele que me ofendeu, mas Jesus disse que é para você ir lá pedir. O Espírito Santo, ele nos faz recordar da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que vai agradar a Deus e que vai servir para o nosso crescimento espiritual. O que precisa, missionário, nós estar aptos a ouvir a voz dele? Não somente ouvir, nós precisamos estar aptos a obedecer. Porque ouvir, querido, muita gente ouve. Difícil é obedecer, né? Difícil é dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Se for preciso, Senhor, eu faço de novo. Mas eu prefiro agradar ao Senhor. Eu prefiro fazer a tua vontade. Querido, isso é uma necessidade para nós que somos cristãos e que carregamos o nome do Senhor. A Bíblia chama nós de testemunhas de Cristo aqui na terra. O Evangelho é escandalizado por causa de nós. O Evangelho é escandalizado por nossa causa, por causa as nossas más condutas, mau testemunho. A nossa família muitas das vezes não é salva por causa de nós. Ah, missionária, não é. Sabe por quê? Porque às vezes eu já ouvi muitos. Hoje já não mais tanto, mas já gostei muito de evangelizar. Já cheguei em muitas casas de crente, famílias crentes, que alguém da família diz assim, se for para me ser crente igual a fulana, eu não vou. Ah, fulana é uma fofoqueira, faladeira da vida alheia, né? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Eu falei no início, o campo missionário, o primeiro campo missionário é a nossa casa. Eu falei no início que dentro da nossa casa, na nossa família, tem pessoas que nos observam. E eu já cheguei. Sabe, ontem nós estávamos na igreja e é fato, é verdade. Quem diz que eu sou crente é o meu esposo, é a minha filha. Quem pode dizer que o meu esposo é crente, sou eu, que moro com ele, que convivo com ele 24 horas. É eles que dão testemunho meu. É a minha filha na escola. Quem é a sua mãe? É a minha filha amanhã, na sua fase adulta. Ela vai se lembrar de mim. Ela vai contar para os filhos dela quem era eu. Olha, a minha mãe era assim. A minha mãe gostava de orar. A minha mãe me pegava e botava eu para ler Bíblia. A minha mãe botava eu para orar. A minha mãe reclamava comigo isso. Ela dizia, olha, isso não é atitude de crente. Isso não é fala de crente. Quem vai dizer, querido, quem nós somos, é a nossa família. Porque na igreja é fácil. Lá nós estamos orando, nós estamos glorificando, nós estamos levantando a mão, né? O campo missionário
primeiro é na tua casa. As primeiras pessoas que aprovam o teu ministério é a tua família. Reconhece o teu ministério, a tua família. O teu marido, os teus filhos, a tua esposa, reconhece e vê que verdadeiramente ela é casada com um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus. Dentro da nossa casa, querido, a nossa máscara, ela cai. Ela cai. Qualquer canto nós podemos fantasiar. Dentro de casa não dá para fantasiar muito tempo, não. Ela cai. E é aí, aonde verdadeiramente é exposto o que está dentro de nós. Os frutos do Espírito. Porque para alguém lá fora eu posso dizer assim, não, está tranquilo. Pode deixar para lá. E dentro de casa, será que eu vou dizer a mesma coisa? Fulano me magoou, está perdoado. E dentro de casa eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir perdoar alguém da minha casa, alguém da minha família que me magoou, que me feriu? Eu vou conseguir perdoar aqueles de dentro de casa? Eles vão olhar para mim e dizer, verdadeiramente você está mudada, né? Você está mudada, porque antes você agia dessa forma. E tem pessoas que fazem coisa até para testar a gente, viu? Para testar a gente, para saber se a gente é mesmo. É, querido. O Espírito Santo, ele te auxilia. O Espírito Santo, ele te auxilia. Glória a Deus. Para você andar pelo caminho certo, fazer o que é certo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Senhor. Adore a Deus. Ande em retidão com Deus. Faça a vontade de Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Cristo. Glória a Deus. Ouça e obedeça a voz do Espírito Santo. O céu está disponível para te abençoar. Mas é necessário que você esteja disponível a obedecer aquilo que Deus ele tem para você. O caminho que tem que ser trilhado. As renúncias que tem que ser feitas. É necessário que nós se disponibilize também para ver o agir de Deus na nossa vida. Essa é a missão do Espírito Santo. Qual missionária? Nos levar a Deus. Pronto. E dentro desse levar a Deus tem todos esses requisitos. Todos esses requisitos. Cabe a mim, a você dizer assim, missionária, eu estou disposta. Jesus, eu estou disposto. Eu estou disposta a andar, a fazer, a cumprir todos esses requisitos para que eu possa chegar a Deus. O Espírito Santo, ele é responsável para nos levar naquele grande dia, nos apresentar naquele grande dia. Missionária, mas as lutas é travada, mas se você está procurando agradar a Deus, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, quando você não tiver mais palavra, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem mais palavra? Deixa, o Espírito Santo vai interceder por você. Agora não entristeça ele, não magoe ele, não magoe o Espírito Santo. Muitas das vezes com a nossa rebeldia, a nossa ignorância, né? Querendo ser maior,
querendo ser melhor, querendo fazer mais, achando que o nosso conhecimento, a forma que nós pensamos é a forma certa, querido. O certo é obedecer a Deus. Como eu falei no início, se for preciso você voltar, volte. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso refazer outra vez, refaça outra vez. Mas não saia da direção de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo quando bradar no teu coração. Quando disser para você não ir. Quando disser para você ficar. Quando te der a direção certa. Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. A palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu final ele é a morte. Então é melhor nós obedecer, né? E a palavra do Senhor diz, Jesus disse, olha, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Então não questione, missionária, eu não entendi, foi nada, fica quieto, não questiona. Às vezes não sai de acordo com o que a gente quer, mas o melhor está na direção de Deus. Ele sabe de todas as coisas, querido. Ele sabe de tudo. O Senhor pode estar evitando você de cair no buraco, né? No nosso linguajar mais popular. O Senhor pode estar te dando livramento de morte, do perigo. Ah, mas é bom para mim, tu que pensa. Ah, missionário, eu queria aquela porta, mas aquela porta se fechou. Deixa fechada, foi Jesus que fechou. Se fosse para ficar aberta, querida, a Bíblia diz, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém poderia impedir. Se Deus quisesse manter ela aberta para você ficar lá dentro, Deus ia manter ela aberta. Mas se Deus fechou, foi o homem que fechou, não, foi Deus que permitiu ser fechada. Ah, foi o diabo que fechou, não foi, foi Deus que permitiu ser fechada. Porque também com Deus, querido, não tem isso não. É Deus que permite as coisas acontecer. Uma vez eu preguei aqui, quem me acompanha viu, não atribua tudo. Não dê glória a quem não é para dar glória. Ah, o diabo destruiu a minha casa. O diabo destruiu a minha fé. Você está engrandecendo o nome dele, se você não sabe disso. Viu? Você está engrandecendo e dando glória a quem não é para dar glória. Porque a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina sobre o processo do nosso amigo Jó. Que a Bíblia diz que em tudo, Jó disse, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Deus que tomou, irmão? Foi não. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. Então não foi Deus, foi o diabo. Porém, com a permissão de Deus. E Jó sabia? Não, mas ele poderia ter atribuído ao diabo, porque a destruição vem do diabo. Mas ele disse, o Senhor deu e o Senhor tomou. Então não dê glória a quem não merece glória. Não dê lugar a quem não merece lugar na tua vida. Está passando por luta, está passando por prova, está passando por dificuldade, glorifica a Deus. A Bíblia diz, em tudo dê graças. Isso também é fruto do Espírito. Isso também só faz isso, irmão, só tem essa atitude quem tem o Espírito Santo. No meio da luta, da prova, da tribulação, do sofrimento, só glorifica a Deus quem tem o Espírito Santo. Se não tem, se desespera, né? Fica agoniado, fica desesperado, toma atitudes precipitadas, depois se arrepende lá na frente, aí quer voltar atrás, às vezes não dá mais certo voltar atrás e fica aquele processo e aquele problema desequilibrado. Ó, respira. Tem um hino do Samuel Mariano que diz isso, o pastor Samuel Mariano, né? Respira. Tenha calma.
Tenha paciência, é fruto do Espírito, querida. A paciência. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quem pode adorar a Deus nessa manhã?